Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a história dos bandeirantes e também um pouco sobre a origem e como era a vida no Quilombo dos Palmares. Os bandeirantes eram aventureiros que surgiram na capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, que foram muito importantes, pois eles foram responsáveis por aumentar as fronteiras do Brasil para como elas são hoje, além de criar várias vilas que hoje viraram cidades muito importantes para o nosso país. Eles conseguiram desbravar esse território usando o rio Tietê e os seus afluentes para atravessar as matas e chegar a muitos territórios lá por todo o Brasil. Eles queriam fazer essas explorações para encontrar pedras preciosas e ouro, além de buscar escravos indígenas. Houveram também uma iniciativa da coroa que tinha a finalidade de explorar também o sertão do Brasil, só que não deu muito certo. Essas explorações eram chamadas de entradas, porém não deram muito certo. Então São Vicente resolveu fazer uma iniciativa privada de exploração no sertão brasileiro para descobrir tudo que podia ter lá e capturar todas as riquezas possíveis que podia ter lá no sertão. E no século XVI começou a surgir um outro tipo de bandeira que foi criado pela União Ibérica, que tinha como finalidade deter algumas invasões indígenas que estavam vindo do interior brasileiro. Então eles criavam essas bandeiras para tentar impedir esses índios de chegarem e destruírem lá as cidades no litoral. E também eles aproveitavam e capturavam esses índios que estavam lutando contra eles para escravizar. Porém, em 1595 foi proibida a escravidão dos índios. Então isso ficou muito ruim para eles, que eles não puderam mais escravizar e a mão de obra começou a ficar um pouco mais escassa. Mas ainda tinha os negros africanos. Mas, no século XVII, os holandeses dominam o mercado africano. Então, os escravos africanos ficaram muito escassos e caros. Então, muitas vezes os bandeirantes começaram a invadir as missões jesuíticas, que eram missões que eram de catequizar os índios. Então, os bandeirantes começaram a invadir essas missões, pegar esses índios já catequizados ou domesticados, e então, para botar eles no trabalho. E isso tudo, muitas vezes, era com a permissão da metrópole, pois o mercado externo de africanos estava muito caro. Então, eles se espalharam muito pelo Brasil, muito rapidamente. Chegaram a lugares muito distantes, como o norte do Tocantins, o sul do Mato Grosso, o Piauí, muito rapidamente. E, inclusive, chegaram a outros países, como a Bolívia, o norte do Paraguai, o Uruguai, e conseguiram explorar um pouco desses territórios. Em 1640, com o fim da União Ibérica, eles começaram a combater os holandeses que tinham invadido o Brasil. Então os bandeirantes começaram a atacar esses holandeses para expulsar eles. Então, depois da expulsão deles, em 1690, eles conseguiram descobrir ouro na região de Minas Gerais. Isso é muito importante para o comércio no Brasil, pois foi uma grande descoberta que vai auxiliar muito na vida de todo o Brasil. Já em 1694, Domingos Jorge Velho e suas tropas conseguem destruir o Quilombo dos Palmares. Então eles conseguiram destruir esse quilombo e mataram seu líder, Zumbi. Já em 1707, os bandeirantes se envolveram em uma guerra, a Guerra dos Emboabas, onde eles foram derrotados pelos portugueses e migrantes de outras regiões da colônia. Então, eles se estabeleceram em algumas capitanias, como a de Goiás, de Mato Grosso e também ao sul de Laguna, em Santa Catarina. E continuaram ali, e então seus descendentes continuaram ali, e por fim, os bandeirantes submergiram, acabou. Agora, um pouco sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares surgiu no século XVI, na região da capitania de Pernambuco, atual estado do Alagoas. Ele foi um quilombo muito grande, o maior de toda a América Latina. Chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi criado na região da Serra da Barriga, do estado do Alagoas, que era uma região que era muito montanhosa e uma mata densa, que tinha finalidade de segurança para esses escravos que tinham fugido e para criar o quilombo. O nome dele era Quilombo dos Palmares, pois em volta dele existiam muitas palmeiras, que tinham inúmeras utilidades, como para alimentação e também para criação dos telhados dos casebres,
onde moravam os quilombolas. O quilombo de Palmares inicialmente tinha alta segurança, pois os portugueses representavam grande perigo a eles. Então, em torno de sua capital, chamada Macaco, tinha paliças, que eram uma espécie de muralha de madeira, também tinham armadilhas, que eram fossos com espinhos embaixo, cobertos por palha para os inimigos caírem nos fossos e morrerem. Enfim, era muito em torno da segurança para sua sobrevivência, pois os portugueses atacavam muito o quilombo dos Palmares com a finalidade de destruí-lo. Inclusive, os holandeses também tiveram a tentativa de destruir o quilombo dos Palmares, porém fracassaram completamente. Os portugueses focaram ainda mais em destruir o quilombo dos Palmares após a expulsão dos holandeses, pois agora eles tinham um novo foco, que era destruir ele, e não tinham mais que se focar em combater os holandeses. Ganga Zumba, houve um momento onde Ganga Zumba, o líder do quilombo dos Palmares, recebeu uma proposta do líder da capitania de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida, em que tinha uma proposta de paz entre a capitania de Pernambuco e o quilombo dos Palmares. Então Ganga Zumba foi à cidade de Recife, capital da capitania de Pernambuco, negociar com Dom Pedro de Almeida. E os termos concordados foram os seguintes: que todos os nascidos no quilombo dos Palmares serão livres e teriam seu nome limpo. Porém, os escravizados que fugiram e foram para o quilombo dos Palmares teriam de voltar a seus donos. Ganga Zumba inicialmente concordou com a proposta. Porém, ao voltar para o quilombo dos Palmares, muitos dos quilombolas discordaram de sua opinião, pois não era justo 50% do quilombo ser livre e a outra parte voltar a ser escravo. Então, supostamente, Ganga Zumba foi envenenado por um dos quilombolas e faleceu. Então, para assumir seu posto na liderança, veio Zumbi, que foi um grande líder. Ele foi nomeado, pois antes mesmo de se tornar um líder, em 1975, ele já mostrou grande bravura, combatendo portugueses de forma brava e com muita força e coragem. Então, ele era um ótimo líder. Ele também discordou completamente de Ganga Zumba quando ele quis aceitar os termos de Dom Pedro de Almeida, pois ele também discordava pelos mesmos motivos que outros quilombolas discordavam. Durante o governo de Zumbi, a comunidade do quilombo cresce e se fortalece. Porém, mesmo assim, o quilombo teve sua ruína em 1694, quando Domingos Jorge Velho faz um grande ataque ao quilombo dos Palmares e destrói completamente sua capital. Então, Zumbi consegue fugir, mas Domingos Jorge Velho queria muito ir atrás dele, pois muitos consideravam Zumbi como um ser imortal, muito forte. Então, matar ele seria um aviso a todos os escravos de que Zumbi não era imortal. Zumbi tinha fugido e se escondido em outra zona da Serra da Barriga. Porém, boatos dizem que um de seus antigos companheiros revelou sua localização a Domingos Jorge Velho. Então, ele foi capturado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. A data 20 de novembro ficou marcada por causa da morte de Zumbi. Então, até os dias de hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra no dia da morte de Zumbi, pois foi um dia muito importante. Zumbi foi muito importante para todos os negros. Então, ele ser um símbolo, né, da consciência negra foi muito significativo, né? Também sua esposa, Dandara dos Palmares, foi muito importante. Ela ajudou na liderança junto com o Zumbi e também combateu em diversos portugueses, ajudou em muitas batalhas. Ela era uma brava guerreira negra e honrou o nome de todas as mulheres negras. E bom, era isso que eu tinha para falar sobre o quilombo dos Palmares e sobre os bandeirantes. Muito obrigado!